Olá, pessoal. Boa tarde. Eu queria bater um papo com vocês hoje. Eu estava fazendo uma reflexão hoje, especialmente vendo algumas situações, vendo as estradas pelo país e imaginando por que é que no nosso país nós pagamos tantos impostos. Por que nos são cobrados tantos impostos? Porque o Brasil talvez seja o país com a maior carga tributária no mundo. E a gente fica analisando isso aí, pensando o que é que podia ser diferente em relação a isso. Muito bem. Eu estava vendo uma matéria e eu queria discutir com vocês um pouco sobre essa questão. Vamos lá. Pagar impostos é uma tarefa que ninguém gosta. Ninguém. Mas é obrigado, né? Felizmente é obrigado, é obrigatório em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta. Agora, por que né, essa carga tributária é tão elevada, talvez a mais elevada do planeta? O que acontece? Se bem utilizados, esses impostos eles deveriam, a priori, né, ser revertidos em benefícios à população e fomentariam ou deveriam fomentar o desenvolvimento do país. Mas por que é que os impostos no Brasil são tão altos? Por que será? E por que nós não conseguimos identificar benefícios relacionados à aplicação destes impostos pagos no dia a dia? É sobre esse problema, esse assunto aí, que a gente queria bater um papo aqui rapidinho com vocês hoje, né? Porque, afinal de contas, nós não conseguimos identificar benefícios relacionados à aplicação desses impostos pagos no dia a dia. Qual a relação? Por que a gente vê tanto dinheiro sendo pago, tanto dinheiro sendo gasto, e normalmente a gente não consegue ver o retorno, né? Vamos fazer um resumozinho aqui, para que a gente entenda o básico. Primeiro, o que são impostos e para que eles servem? Bom, os impostos, eles são tributos que são arrecadados, tá? Por todo e qualquer governo, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer canto do mundo, se paga impostos. Muito bem. Com o objetivo, o pagamento desses impostos é fomentar o desenvolvimento do país. Esses impostos são pagos, a priori, para se fomentar o desenvolvimento do país. Como educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico. Justamente por isso, né, esses tributos eles são de grande importância para qualquer nação. Desde os tempos mais remotos, os tempos mais antigos, já se pagavam tributos. E existem até filmes famosos, né, por conta disso, e o Robin Hood é um deles aí. Muito bem. Cada país possui uma forma diferente, né? Ele possui uma maneira diferente de se cobrar e de arrecadar esses impostos. Em muitos deles é possível a gente acompanhar o quanto a gente paga ou vai pagar de impostos ao adquirir um determinado produto ou serviço. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando nós compramos, né, os produtos que são comerciados nas lojas, eles são isentos, eles não têm imposto. Na hora que nós pagamos, quando a gente vai lá no caixa, na hora que vai pagar, é que a gente sabe quanto é que está se pagando de imposto naquele produto. E ele varia muito de estado para estado, tá? O consumidor, ele observa a aplicação de um valor fixo de imposto, que varia. Em cada estado tem o seu imposto, 5%, 6% e por aí vai. E
Na hora que você está pagando é que você vai ver o quanto ele está comprando. Na realidade, quando você pega o produto, você está ali com o preço do custo, de quanto ele custou. O custo de cada produto você sabe na hora. Agora, o imposto você só vai saber na hora que você está pagando, na hora do caixa. Isso facilita, né, muito o controle por parte da sociedade, por parte do usuário, né, por parte do consumidor. Pelo mundo afora aí, a gente sabe que a carga tributária ela varia bastante de país para país, assim como a aplicação delas, em que é que são usados e em benefício de quê? A priori deveria ser para a população. É este requisito que torna o Brasil tão distante, tão longe de outros países do primeiro mundo, como o Reino Unido, por exemplo, como a Dinamarca, como a Suíça, como os Estados Unidos, entre outros, apesar do nosso país ter uma arrecadação de impostos ao longo de tantos anos, né? Parece que a gente ainda não aprendeu a como gerenciar bem esses impostos, né? Os sucessivos governos que passaram, parece que eles não conseguiram trabalhar bem essa missão, esse dinheiro que é do consumidor, que é do povo. Em 2016, a revista Forbes, ela disse que em 2016 a Bélgica era o país com a maior carga tributária do mundo, com a cobrança de cerca de 55% em impostos na Bélgica. Em seguida apareciam a Áustria e a Alemanha, com cerca de 49,5%. Hungria e Itália, cerca de 49%. França, 48%. Finlândia, 43%, quase 44%. Entre outros países. A qualidade de vida dos habitantes desses países, por outro lado, é bastante superior à qualidade de vida que nós brasileiros temos aqui. Graças, né, entre outros motivos, à diferença da aplicação do dinheiro público, porque a máquina pública nesses outros países não é tão pesada quanto é aqui no nosso país, no nosso Brasil. E, exatamente por conta disso, a maior parte dos recursos arrecadados, eles são dirigidos, né, eles são revertidos em prol da população. No Brasil, o Brasil já figura há muitos anos entre os países com as mais elevadas cargas tributárias do mundo, junto a países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Portugal, entre outros, como já falamos. A maior diferença entre o Brasil e esses outros países é exatamente a destinação desses recursos e o retorno que esses recursos transferem para cada cidadão. Além disso, né, existe ainda aqui no Brasil dezenas de tributos diversos que são cobrados por meio de impostos federais, estaduais, municipais e tantos outros AIs, AI demais a conta. Nós pagamos tributos sobre propriedade, como o IPVA e o IPTU. É difícil a gente entender isso, como é que a gente adquire um bem e tem que ficar pagando por esse bem o resto da vida dele. Sobre cada serviço ou produto utilizado, adquirido, a gente paga, como é o caso do IPI, como é o caso do ICMS. E sobre a renda, né, que é o caso do imposto de renda. E são tantos outros tributos intrínsecos em cada compra, que muitas das vezes a gente nem percebe o quanto a gente paga de imposto. Muitas das vezes não. Nós nunca percebemos quanto nós pagamos de impostos aqui nesse país. Em um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, realizado em 2017, existem
produtos no país que têm uma tributação total superior, escutem isso, a 80% do preço final do produto. A cachaça, que o brasileiro gosta tanto, né, a cachaçinha aí, ela sofre uma tributação de 81,87%, assim como o perfume importado, tributado em 78,99%. E o videogame, sobre o qual incide uma tributação de 72,18%. E aí? É para impressionar, não é não? Em relação aos negócios, em relação ao comércio, em relação aos empresários, em relação àquelas pessoas que produzem e que trazem empregos para as pessoas também, a carga tributária ela também é altíssima e ela atrapalha o ambiente de negócio. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Banco Mundial em 2017, o Brasil ocupa a 125ª colocação, é o número 125, em um total de 190 países, entre os melhores lugares para abrir um negócio. Olha só, em 190 países no mundo, nós somos o 125. Olha que posição terrível para se abrir um negócio. Um dos principais motivos, né, dessa má colocação do Brasil nesse ranking é exatamente, além da burocracia pesada para se abrir e gerenciar empresas, é o pagamento de impostos. Segundo o Banco Mundial, perde-se cerca de 2.000 horas por ano, mais de 81 dias completos no Brasil, apenas para se pagar tributos e taxas. Os impostos, em geral, de acordo com a pesquisa, equivalem a cerca de 68,4% do lucro total das empresas, em média. Agora, por que é que os impostos no Brasil eles são tão altos, eles são tão absurdamente altos? Uma das principais causas para essa alta da carga tributária no Brasil, que avança ano a ano avança, é o aumento dos gastos públicos. O aumento dos gastos públicos, tá? A cada ano, o rombo nas contas públicas ela aumenta e somos nós, consumidores, que pagamos essa conta por meio dos impostos. Conforme os gastos públicos eles aumentam, né, eleva-se também os impostos que devem ser pagos pela população brasileira, a fim de aumentar a arrecadação e diminuir esse rombo gigantesco. A conta, no entanto, nunca fecha, né? E o maior prejudicado por esta situação é o próprio cidadão. Além disso, como nós já falamos, existe um outro grande problema relacionado aos altos impostos brasileiros. A falta de retorno dos impostos pagos pela população em prol dela mesma, há poucos investimentos em educação, segurança, saúde, saneamento básico, entre outros setores, e a população acaba precisando gastar mais dinheiro para garantir os serviços de qualidade aos quais ela, a priori, deveria ter direito, e acesso gratuito. Quem não pode pagar por serviços e produtos de qualidade acaba, né, infelizmente, ficando à mercê de serviços básicos, como educação e saúde, de pouca qualidade. Este acaba sendo o final das contas, o resultado real da má administração da arrecadação de impostos, e, mais uma vez, é o contribuinte que paga o pato. Com a redução nos gastos públicos e uma correta aplicação dos impostos, poderia, né, ser de imediato uma solução em prol da população, que poderiam melhorar em muito a qualidade de vida do cidadão, da população, dos brasileiros em geral.
cabe a nós, cidadão, cabe a você que está aí me ouvindo agora, prestar atenção no quanto que você paga de imposto, em tudo. Impostos, tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. E ver o que é que você pode cobrar do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente. Fica aí a nossa dica de hoje. Espero ter esclarecido um pouco. E quem sabe, futuramente, a gente traz um economista para a gente debater aí mais tecnicamente, mais a fundo, a motivação de tantos impostos nesse país. O que eu posso dizer para vocês é que é um absurdo o que hoje ainda pagamos de impostos. Ok? Até mais. Se inscrevam lá no nosso canal, no canal do Lucena, de tudo um pouco. Vai lá no YouTube e se inscreve e ajuda a gente. Ok? Até mais.